Galera do YouTube, tudo na paz com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o professor Evandro. Hoje a gente vai ter mais uma aula de Química dedicada a você que está no 6º ano aí do Fundamental. Mas antes eu vou dar um espaço aqui para você copiar, caso você queira aí, copiar o quadro. Beleza, pessoal? Copiou? Então a gente vai ter aqui uma aula falando sobre as transformações da matéria. Então, olha só, eu falei para vocês na aula 2 que a química era um ramo da ciência que estudava a matéria, a transformação da matéria e a energia envolvida nas transformações. Então a gente vai ver uma parte lá da definição de química, que são a transformação da matéria. Então a transformação, ela te lembra o quê? Transformação é o quê? Uma mudança, uma modificação que a matéria sofre. Essas modificações, elas podem ser de duas formas. Pode ser uma transformação física ou uma transformação química, beleza? A transformação física, ela se caracteriza por não formar novas substâncias e há uma mudança, apenas na aparência do material, beleza? Então, olha só, vamos dar exemplo aqui de coisas que sofrem uma transformação física, que são as mudanças de estado físico. Basta lembrar, mudanças de estado físico, transformação física. Beleza? Então, olha só, qualquer material, gente, que muda de estado, ele vai apenas modificar a aparência, a forma como ele se apresenta na natureza, mas ele não vai se transformar em uma nova substância. Por exemplo, se a gente pegar água no estado líquido, colocar lá no congelador, a gente vai ter a água no estado sólido, que a gente chama de gelo, né? O que acontece? O gelo em algum momento deixou de ser água? Não, ele continua sendo água, só modificou a aparência dele para nós. Mas aqui ainda é H2O, ainda é água. Então, qualquer mudança de estado físico, de qualquer que seja o material aí, vai ser uma transformação física na matéria. E, gente, gravem isso. Toda mudança de estado físico é uma transformação física na matéria, porque isso cai demais em questão de vestibular, você não tem noção. Aí fala lá, por causa do aquecimento global, a temperatura do planeta tem aumentado e diminuído a quantidade das geleiras, por exemplo, aí. Essa frase ela pode ser classificada como uma transformação física ou química. Gente, se o gelo está derretendo, ele está passando do estado sólido para o estado líquido. Então é uma mudança de estado físico, logo isso vai ser uma transformação física da matéria. Beleza, gente? Gravem que cai demais. Outro exemplo que cai bastante, gente, aí é o vidro quebrado, tá? Então você tinha ali um material que era feito de vidro, você sem querer, deixou ele cair, quebrou tudo. O que acontece? O vidro quebrado ele ainda continua sendo o vidro, não formou dali uma coisa nova, tá? Ele está apenas quebrado, apenas a aparência dele modificou. Então isso também é um exemplo de transformação física da matéria. Agora, pessoal, a transformação química ela é um pouco diferente. Na transformação química, a principal característica é que vai formar novas substâncias. Então vai ter a formação de novos tipos de material. Então o material inicial ele vai se modificar e vai se transformar em outro material. Isso caracteriza uma transformação química. Vamos dar um exemplo aí de transformação química bem comum no nosso dia a dia, que é a ferrugem. Então, se você pegar algum material que é feito de ferro e deixar ele ficar exposto ao ar, ele vai entrar em contato com o oxigênio e vai haver a formação de um composto lá que ficou meio alaranjado aí, que a gente chama de ferrugem, tá? Que são compostos aí feitos de ferro e de oxigênio. Então a ferrugem é o que? Ela é um exemplo de transformação química. Você só tinha ferro e depois formou a ferrugem. Então olha só, uma substância inicial, um material inicial, ele se transforma em outro material. Aí a gente vai ter uma transformação química. Outro exemplo bem comum de transformação química, gente, é a combustão, que lembra aí a queima, Então, se você, por exemplo, tiver uma floresta queimando, a floresta está queimando lá, naquela queima vai surgir, vai ter formação de vários tipos de gases, vários gases vão ser liberados, vai formar cinza, além de vários outros materiais. Então, olha só, a floresta lá, a madeira inicial, ela foi e se transformou em várias outras substâncias, vários outros materiais. Isso caracteriza uma transformação química da matéria. E olha só, gente, a gente pode dizer que ocorreu uma transformação química através das evidências de transformação, que é um tópico até que cai no edital do Enem. Então, existem muitas evidências para dizer se houve ou não uma transformação química. A principal delas é essa, gente? Vai formar uma nova substância, vai formar um novo material aí. Mas olha só, sempre que você tiver uma reação química, for descrito para você alguma situação onde houver liberação de calor ou qualquer outro tipo de energia, vai ser uma transformação química. Por exemplo, a queima do papel, a queima de um livro aí, você percebe que há liberação de calor. Então,
Se há liberação de calor, é uma transformação química. Liberação de gases, gente. Quando você, por exemplo, está com azia, você compra aqueles antiácidos, né? E coloca ele na água. Quando você coloca, você vê que aquele comprimido ele começa a efervescer. Está liberando gás ali. Sempre que liberar gás, também há um tipo aí, uma evidência de transformação química. Por exemplo, a decomposição de materiais orgânicos. Outro exemplo aí. Então, a decomposição, né? Que vamos dizer a morte aí do material orgânico, também são exemplos de transformação química. A gente tem também a fermentação, tá? A fermentação aí que é muito utilizada para produzir a cachaça, principalmente no Brasil, que o pessoal bebe muito. Então a fermentação também é uma evidência, é um tipo aí de transformação química da matéria. A gente também tem como evidência de transformação química a formação de precipitado. Então, em laboratório, às vezes a gente tem duas substâncias lá que estão no estado líquido, a gente pega ela e mistura. Ao misturar ela, gente, quando você vê na tua aparência, assim, de cara vai haver a formação de um precipitado, que é um sólido, tá? Que é um sólido insolúvel. Então, formação de precipitado aí, formação de um sólido insolúvel, é um exemplo também de uma transformação química. Beleza, pessoal? Então esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, vim pedir que você se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, porque na próxima aula a gente vai ter a última aula dessa playlist aqui, tá bom? Então, um forte abraço a todos e até mais. Valeu, pessoal!